Baixe as suas cabeças aí no seu lugar. Vamos aproveitar esses 2 minutinhos antes de começar o culto. Vamos concentrando na presença do Senhor. Vamos concentrando na sua grandeza, no seu amor, no seu poderio. Vamos concentrando, porque Ele já está concentrado em nós. Ele sempre esteve concentrado em nós. Ele prepara tudo, tudo já está preparado. E nós queremos adorá-lo de todo o nosso coração. Tu és bem-vindo, Jesus. Estarmos reunidos na casa do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos nos colocando de pé para a leitura da palavra do Senhor. Oh, aleluia! Diz assim a sua palavra: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Vamos falar isso? Vamos repetir isso? Diga assim: o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Você pode dizer assim: clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Ele me ouve. E Ele sempre me livrará de todas as minhas tribulações. Amém? Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que eu te convido a fechar os seus olhos, a abrir o seu coração, abrir a sua boca, levantar suas mãos, rasgar seu coração e declarar: Jesus, Jesus, nós queremos a tua presença. Jesus, nós estamos aqui para te louvar. Jesus, nós estamos aqui para te adorar. Jesus, queremos prestar um culto a ti, Jesus, declarar o nosso amor, Jesus, a nossa rendição ao teu nome, Jesus. Tu és tudo para nós, Jesus. Tu és poderoso, Jesus. Tu és humilde, Jesus. Tu és magnífico, Jesus. Tu és fiel, Jesus. Tu és amoroso, Jesus. Tu és amável. Tu és bom, Jesus. Nós reconhecemos, Pai, quem o Senhor é, e nós declaramos o nosso amor a ti, Jesus. Declaramos, exaltamos o teu nome nessa noite.
adoramos o teu nome nessa noite, Senhor. Nos esvaziamos de nós, Jesus, e clamamos o teu Espírito Santo passando em nosso meio, Jesus. Queremos sentir o seu tocar. Queremos declarar, Jesus, que tudo está preparado para ti, Jesus. Aleluia. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Deus, Senhor. Que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Levante suas mãos e declare. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo. Só tu és. Tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és. Só tu
Só tu, Jesus. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias. E é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus. Somos teus ministros. Somos teus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Queremos queimar, queremos queimar. Queremos queimar, queremos queimar. Queremos queimar. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Jesus, aleluia. É aqui que nos sentimos bem, Jesus. Na tua presença, Pai. Na sua casa, Jesus. Diante de ti, Jesus, te adorando, Pai. Exaltando o único que morreu e ressuscitou. O único que tem a chave da vida e da morte. O único que ressuscita vidas, ressuscita sonhos. O único que pode todas as coisas.
É esse que nós adoramos e exaltamos. É esse que nós adoramos e exaltamos. É esse que nós adoramos, exaltamos e saudamos. Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus? Oh, te saudamos, Jesus. Te saudamos, Jesus. Te saudamos, Jesus. Tu és adorado, Pai. Tu és adorado, Jesus. Santo, santo, santo. Vergonha, Jesus. Nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca, profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra, ressuscita. Se foi a esperança.
seus olhos por um momento. Queria que você colocasse as mãos no seu coração. Feche os seus olhos por um momento. Que o Senhor possa ir ministrando com você todas as áreas da sua vida em que precisa de vida de Deus, em que precisam ser ressuscitados os sonhos de Deus. Queridos, quantas coisas têm acontecido, quantas pessoas nós temos conversado, e quantas coisas às vezes o inimigo, o diabo, tem tentado afrontar, tentado fazer morrer sonhos, planos do Senhor para as nossas vidas, para os filhos de Deus, para os filhos de Deus. E eu sei que o Senhor está ministrando aí no seu coração aquilo que muitas vezes você tem pensado em paralisar, que você tem pensado em não avançar, que você tem pensado em recuar. Mas o que o Senhor ministrou comigo nessa noite é que haveria aqui pessoas que estariam pensando em paralisar, mas o Senhor está declarando: avance, vida sobre sua vida. O Senhor é um Deus que ressuscita mortos. O Senhor é um Deus que cura feridas. Em nome de Jesus, o Espírito Santo está passeando em nosso meio. E Ele está nos tocando. E Ele está nos tocando. E nós vamos declarar, não vida sobre a vida das pessoas, mas a vida do Senhor sobre as nossas vidas. A vida do Senhor sobre as nossas emoções. A vida do Senhor sobre a nossa mente. A vida do Senhor sobre a nossa família, em nome de Jesus, amém? Oh! Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Jesus, no poder da Tua palavra, no poder do Teu nome, no poder do Teu sangue vertido naquela cruz, Pai.
Ainda que tudo à nossa volta, ainda que tudo à sua volta, o Senhor está contigo naqueles dias em que você às vezes se entristece, em que você se preocupa, mas Ele é conosco, Ele nunca nos deixou. Ele nunca nos deixou. Ele é um Deus que faz, Ele é um Deus que cura, é um Deus que nos ama, é um Deus que nos salva, é um Deus que nos liberta. E nós te amamos, Jesus. Nós cremos, Pai. Nós cremos, Jesus. Cremos em Ti, Pai. E te saudamos, Pai. Com mais uma salva de palmas, Jesus. Declarando, Pai. Cremos em Ti, Pai. Aleluia.
declaramos, Jesus, conhecemos a Tua palavra, Pai. Nós sabemos, Deus, que é aquele que permanecer firme e fiel até o fim, é esse que herdará a coroa da vida. E nós queremos, Jesus, estar contigo naquele dia. Nós queremos, Jesus, permanecer firmes e fiéis, firmes e fiéis até o fim, em nome de Jesus. Entregamos esses momentos a Ti, Jesus, agradecemos a Sua doce presença. Colocamos dízimos e ofertas diante de Ti, a palavra, esse culto abençoado desde o início, Pai, sendo colocado diante do Senhor, porque tudo é para Ti, para a Tua honra, para a Tua glória, para a Tua exaltação, Jesus. Te amamos e Te adoramos, em nome de Jesus, amém? A igreja fique à vontade para entregar seu dízimo e sua oferta. Paz do Senhor, queridos. As crianças de 1 a 7 aqui, de 8 a 11 lá atrás. Que bom que você está aqui. Paz do Senhor para aqueles que estão conectados conosco nas suas casas, acompanhando este culto. Aleluia. Amém? Você está feliz? Glória a Deus por essa igreja bonita, pela sua família, pelo seu coração, por esse tempo gostoso de louvor, pela semana que tivemos, pelas nossas crianças. Tem uma palavra tremenda para o meu coração e para o seu, amém? Algo tão simples, mas tão poderoso. Depois eu te explico como que surgiu. Mas eu quero, por favor, para nós começarmos, que você que tem uma Bíblia, abra comigo em Números, capítulo 24. Versículo de número 21, eu vou ler no NTLH, por favor, Rafa. 24, 21. Números 24, 21. Cadê meu somzinho? Parece que até faltou uma perna minha aqui agora. Aleluia. Isso aí. Diz o seguinte: Balaão viu também os queneus e fez esta profecia, 2 pontos. O lugar onde vocês moram é seguro, e o seu ninho está colocado na rocha. Amém? Você pode repetir comigo o seguinte? Diga assim: o lugar onde eu moro é seguro, e o meu ninho está colocado na rocha. Amém? Feche seus olhos. Pai, fala conosco. Na verdade, continue
a ministrar tudo aquilo que o Senhor já começou durante o louvor, a adoração. Entrego este tempo de palavra, que Teu Espírito Santo venha trazer tudo que nós precisamos, ó Pai, toda a revelação, a palavra que é poderosa. Abra o nosso entendimento, os nossos corações. Já queremos abençoar as nossas crianças, os professores. Muito obrigado por cada vida que está aqui. Pai, repreendo toda ação maligna, todo roubador de palavra, toda seta de Satanás contra este culto, contra os corações, as mentes, contra a minha vida, em nome de Jesus. Nos esconda, Pai, debaixo das Tuas mãos, que o Teu sangue esteja sobre nós, que os Teus anjos estejam aqui, e tudo que for falado seja para a glória do Teu nome. Amém. Amém, queridos. Aleluia. Antes, da gente voltar nesse texto, de eu te contextualizar essa história. Fiquei muito feliz, honrado. Semana passada eu recebi um convite para escrever o prefácio de um livro de uma pastora, uma apóstola de São Paulo, que é amiga nossa. E ela me convidou, e eu comecei a orar. E eu lembrei de uma história, e eu até falei dessa história também segunda-feira. Eu fui convidado para estar no período de oração na prefeitura. Toda segunda-feira, nossa prefeitura, 7 horas da manhã, eles reúnem todo o povo, e ali eles têm um momento de oração e adoração, e eu louvo a Deus pela nossa prefeitura, pela gestão, e por pessoas que começam uma semana entregando os seus caminhos, o seu trabalho, os setores diante de Deus. Isso realmente alegra o meu coração. Eu tive o privilégio de estar lá, e eu ministrei sobre isso. E essa história de Balaão, para você entender, Balaão era um homem de Deus, e o povo de Deus, o povo de Israel, havia saído e estava conquistando tudo, todas as coisas, todos os povos. Deus era com esse povo, era o povo de Deus, e toda aquelas vitórias, eram espalhadas essas notícias por todo o povo, e o povo começou a ficar com medo. E o povo de Israel chega e acampa perto dos moabitas, e os moabitas têm um rei que chamava Balaque, que ficou apavorado, que ficou com muito medo. Afinal de contas, ele escuta que o povo de Deus está acampado ao lado deles, ao derredor deles, e ele vai atrás de Balaão, porque ele também sabia que Balaão era um homem de Deus. E a fama de Balaão era: aquilo que você abençoa é abençoado, e aquilo que você amaldiçoa é amaldiçoado. Então Balaque, o rei dos moabitas, contrata Balaão, manda um povo lá, para que Balaão pudesse vir e amaldiçoar aquele povo que estava acampado ao seu derredor. Balaão vai, é uma história longa, e ele consulta Deus, faz um holocausto. Só que na hora que Balaão vai proferir as palavras, em vez dele amaldiçoar, ele abençoa. Afinal de contas, aquele povo era um povo de Deus. E essa é a terceira vez que Balaão vai tentar, a pedido de Balaque, ver aquilo que Deus quer para tentar amaldiçoar esse povo. Mas a palavra de Balaão, pela terceira vez, é somente bênção. E essa palavra, é isso que nós lemos, ele diz o seguinte para este povo, que é o povo de Deus: você é o povo de Deus? Amém? Que é uma palavra para mim e para você, que se referia ao povo de Deus. E a palavra que Deus deu para Balaão falar para aquele povo é o seguinte: o lugar onde vocês moram é seguro, e o seu ninho está colocado na rocha. Amém. Eu não sei você, mas eu oro, busco, prezo muito por isso, para que eu, a minha casa, meu trabalho, a nossa igreja, a nossa cidade esteja num lugar seguro, que o nosso ninho esteja alicerçado na rocha. Amém? Eu quero isso para mim, quero isso para você, e desejo isso para você. Muito bem, agora partimos
para uma história que eu preciso te contar. Eu escutei há um tempo atrás, e na verdade eu a usei no meu prefácio, claro que adaptando, dando a minha cara, mas é uma história que você precisa viajar comigo e entendê-la, porque ela vai ser o pilar dessa mensagem, de tudo aquilo que nós vamos ministrar. E a história é sobre um passarinho, que eu dei o nome dele de Bird. Bird era um pássaro que toda manhã, quando o sol raiava, ele saía a voar, e voava alto. Era um passarinho lindo, um passarinho bonito, um passarinho que estava feliz voando, e ele voava por sobre aquela mata verde de árvores grandes. Ele voava do lado de um penhasco que tinha muitas rochas, e toda manhã, dia após dia, essa era uma rotina de Bird. Um dia diferente dos outros, quando simplesmente ele desfrutava daquela brisa. Queridos, eu não sei você, eu acho que toda criança já sonhou, já pensou com isso, e olhar para aqueles passarinhos voando tranquilo, às vezes nem precisam bater as asas, só planando naquela brisa, desfrutando de toda a criação que Deus deu. Como eu já sonhei, falei, nossa, eu queria ser um passarinho, voar assim tranquilo, né? E um dia Bird estava lá voando, e veio um vento diferente, um vento mais forte, um vento que dificultava o seu voo. Então ele escolhe uma árvore que era muito bonita, muito forte, muito robusta, uma copa linda, e ele pousa nessa árvore. E quando ele pousa nessa árvore, ele vê uma forquilha perfeita para um grande projeto que ele sempre sonhou: a construção do seu ninho. Então Bird pousa no chão, escolhe alguns gravetos, pega com todo cuidado aquele graveto e começa a colocar naquela forquilha, porque era uma árvore perfeita, era uma árvore bela, era uma árvore forte, era uma árvore que demonstrava segurança. Mas entra um outro personagem na nossa história, que eu chamei de João. João era um lenhador, e ele foi contratado por um fazendeiro, porque essa fazenda tinha um projeto e precisava de madeira, e ele precisavam cortar algumas árvores nessa floresta. E João vai lá com muita experiência, já era um lenhador antigo. Ele começa a fazer um xizinho em várias árvores que ele precisaria cortar. E quando ele pega o machado para cortar a primeira árvore, algo lhe chama a atenção. Ele vê um passarinho lindo, que pousava no chão, que saía com um graveto, voava até o alto e colocava numa forquilha. E ele, admirado com a beleza, com o cuidado, com o talento daquele passarinho, ele via ele descendo, subindo, ajeitando, descendo, subindo, ajeitando. E o lenhador, João, pensou: nossa, vou derrubar essa árvore. Esse trabalho desse passarinho vai ser em vão. Vou fazer o seguinte, vou espantá-lo. Não vou deixar, isso daí é trabalho perdido, é tempo perdido. E João vai lá e começa a bater com o cabo do machado naquela árvore, e batendo forte, começa a gritar, pega uma pedra, um galho, começa a jogar. Bird não entende nada, começa a ficar apavorado, assustado, até que Bird voa e senta numa árvore tão boa quanto, alguns metros daquela. E aí Bird pensa: aqui eu vou ter sossego. E ele começa de novo a sua jornada, o seu projeto de ir no chão, pegar o seu gravetinho e colocar numa outra forquilha tão boa quanto aquela. Mas João olha e fala assim: nossa, aquela árvore também tem um xizinho, eu também vou derrubar aquela árvore. Então João sai do seu lugar, vai lá onde Bird está, vira um machado e começa a bater e tremer aquela árvore, e pau e gritaria. E Bird, assustado mais uma vez, ele pega e voa e senta em uma outra árvore.
E assim se repete por 2 ou 3 vezes. Bird voando para uma nova árvore. João, o lenhador, olhando e percebendo que aquela árvore também seria cortada. Vai lá, espanta. Até que Bird, assustado, já tinha voado para tantos lugares, ele voa para o penhasco e senta numa rocha. E ali ele vê que está tudo tranquilo, ele começa a fazer o ninho, e João, feliz da vida, dá um sorriso e continua a sua empreitada em derrubar as suas árvores. Amém, queridos? Essa é a nossa história do Bird. Voaram comigo aí? Caminharam comigo? Muito bem. Nós vamos refletir sobre os 2 personagens, e eu primeiro quero que você pense pela perspectiva do passarinho, do Bird. Imagina que você é o Bird, que você é esse passarinho, e que você tem as suas convicções, que você tem os seus projetos. Qual seria o teu pensamento sobre toda essa situação? Qual seria o teu pensamento sobre a vida? Qual seria o teu pensamento sobre as circunstâncias que estão te envolvendo? Talvez você pensaria assim: nossa, por que sempre comigo não dá certo? Porque para mim nunca as coisas acontecem? Porque todo mundo pode fazer um ninho, tem um projeto lindo, mas eu não consigo. Não, eu nasci azarado mesmo. Não. Eu devia ter nascido um outro tipo de passarinho, eu devia ter nascido uma pomba, um sabiá. Não defini que passarinho que é o Bird, isso não tem na minha história. Mas eu poderia ser outra coisa. E quantas vezes, queridos, isso se remete a cada um de nós. E eu preciso te falar algo, pela perspectiva, pelo olhar, pelo entendimento de Bird, ele está perfeitamente correto. Afinal de contas, ele está tranquilo, fazendo um projeto num lugar ótimo, numa forquilha boa, e alguma coisa atrapalha ele, as coisas para ele simplesmente não dão certo, simplesmente não fluem. Lembra que isso tudo é para a nossa vida, ok? Quantas coisas que às vezes você, pela tua perspectiva, sem entender, sem enxergar por um outro ângulo, você já pensou nisso, você já sofreu com isso. E a Bíblia fala que nós temos que enxergar com os olhos de Cristo, com uma outra mentalidade. Na verdade, Mateus diz o seguinte, que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será bom. O que Mateus está querendo dizer? Que se eu não tiver miopia, se eu não tiver estigmatismo, se eu enxergar 100%, não, querido, não tem nada a ver com essa visão natural. Ele está falando o seguinte, que se a forma, o ângulo, a posição, a maneira que eu enxergar, for da maneira correta, como é para eu ver as coisas, a minha vida, aquilo que acontece, então todo o meu corpo será luz. Mas se eu enxergar de maneira errada, talvez como Bird, mesmo na sua perspectiva tendo a razão, vamos dizer assim, aos olhos dele, mas diz o texto, quão grande trevas nós seremos. Tem um outro texto, 1 Coríntios 2, versículo 16, não precisa abrir, mas fala que nós temos a mente de Cristo. Querido, nós precisamos enxergar de uma maneira diferente e nós termos a mente de Cristo. Você imagina Jesus, querido, quantas tribulações, quantas pedradas, quantos projetos talvez não deu certo. Ele foi numa cidade, o povo rejeitou, ele precisava fugir. Discípulos, pega o barco, vamos para outro lugar, aqui está difícil, e ele precisou ir. Imagina se ele olhasse por uma perspectiva humana. Será que ele não pensaria, não, eu vim, mas os meus não querem, vou abandonar isso aqui.
Não, para mim isso não dá certo. O que tornou Jesus inabalável? É que ele conseguia enxergar por um outro ângulo. Não seja feita a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém, queridos? O próprio Jesus não procurou a sua própria vontade, mas ele começou a enxergar de uma forma diferente. Romanos capítulo 12, versículo 2 fala: não vos conformei com este século, mas mudai-vos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós estamos falando que nós temos uma mente. Deus quer, depois que nós nos convertemos, aceitamos Jesus, que nós tenhamos a mente de Cristo, mas a verdade é que nós temos uma vida com convicções, nós temos uma vida com entendimentos, com ensinamentos. Então Paulo fala para os romanos o seguinte: ei, transformai a vossa mente, renove a vossa mente, para um objetivo, para vocês experimentarem a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? É esse o plano, é essa vontade, é isso aquilo que Deus quer que nós vivamos, tenhamos, e é esse o meu desejo. Agora eu quero que você pense nessa noite. A tua mentalidade, a forma como que você se enxerga, é de uma vítima ou de um vencedor? Diante da circunstância, diante daquilo que você está vivendo, diante dos projetos, bem ou mal sucedidos, diante das decepções, diante dos traumas, quando você olha para você, você se enxerga com um pensamento, com um olhar de vítima ou de um vencedor? Escute, a Bíblia, ela fala que nós passaríamos por dificuldades, e ela não ignora aquilo que às vezes a vida nos atinge, ou aquilo que a vida nos vitimiza. Em todo tempo a Bíblia fala do desamparado, fala do órfão, fala do necessitado. Muitas vezes você realmente foi vítima. Essa é a vida. Quantas meninas abusadas, quantos homens abusados, quantos meninos deixados pelos seus pais, pela sua mãe, pela sua família, e que você olha e fala: que culpa que eu tive, eu não tive nada disso, eu não merecia isso, isso não era para mim, e que aconteceu? Então, queridos, a Bíblia não nega que tem situações difíceis. Infelizmente, esse mundo jaz no maligno, e nós vivemos, a Bíblia fala que o sol nasce para os justos e para os injustos. Não é porque às vezes a gente está diante de Deus ou num caminho que as coisas difíceis às vezes não podem acontecer comigo e com você. A Bíblia não nega essa questão de muitas vezes nós sermos as vítimas. Salmo 14, versículo 10, a parte B, diz o seguinte, só a parte B: a ti se entrega o desamparado, e tu tens sido o defensor do órfão. Presta atenção, Deus falando, o salmista falando que o Senhor, Ele pega o desamparado, Ele cuida, e que o do órfão, Ele tem sido o defensor. Querido, então não importa se eu e você somos vítimas, nós temos que entender pela palavra que, mesmo nós sendo vítimas, tem um defensor que está do nosso lado. É o nosso. Eu não tenho vitórias, ou eu não triunfo, eu não me dou bem porque aconteceu algo há 20 anos atrás. Escute bem, tem algumas coisas que acontecem, e você sim tem todo o direito de sofrer, de doer, porque nós somos humanos. Agora o que eu estou te falando é que eu não quero que uma situação que nos faz vítima vire um pensamento para o resto da sua vida, de vitimismo, de autopiedade, de autocomiseração.
É isso aí. Entenderam? Porque é isso que Satanás quer. Ele quer deixar você triste. Ele quer deixar que para você as coisas não acontecem. Ele quer deixar para você que o futuro só tem coisas ruins. Que para todo mundo pode ter esperança, expectativa, mas você, né? Você não. Eu não. E eu preciso te falar que isso é uma mentira de Satanás e que nós somos mais do que vencedores, amém? Por isso, Jesus falou assim, Paulo fala para os romanos, não conforme com essa vida, com esses ensinamentos, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito para vocês. Então, querido, se Paulo fala, nós temos que renovar, nós temos que trazer algo novo, convicções novas, ensinamentos novos, ou seja, olhar aquilo que está acontecendo comigo de um ângulo diferente, por uma perspectiva diferente, e a gente vai ver que tem muita coisa e que Deus está cuidando de cada um de nós, amém, queridos? Agora presta atenção, tem um outro lado, que isso não faz parte da minha história, mas eu preciso abrir esse parênteses aqui. Às vezes nós somos culpados mesmo. Às vezes nós escolhemos, fizemos coisa errada. Você sabia que não era para fazer, você sabia que isso não era certo, e mesmo assim, por uma fragilidade, por um momento que você estava fraco, você fez, você cometeu, você caiu. E aí não é mais um sentimento de ser vítima, mas é um sentimento de peso, é um sentimento de culpa, é um sentimento de eu ser indigno, eu não ser merecedor, de eu não ser bom o bastante, afinal de contas eu sabia, e mesmo assim eu escolhi e caí e fiz, e eu acabei com a minha família, eu acabei com os meus filhos, eu acabei com a minha empresa, eu acabei com a minha amizade, eu. Queridos, deixa eu te falar um negócio, todos nós somos culpados diante de Deus, todos nós, diante da santidade de Deus, nós somos culpados, não tem um santo sequer, não tem uma pessoa, a Bíblia diz isso, que não pecou. Nós somos santificados sim, através da obra de Cristo na cruz, aquilo que Ele fez por nós, então por isso nós temos o direito. Agora, esse sentimento paralisa o futuro de muita gente, e por isso que lá em Mateus, Jesus faz um convite, você que está cansado, sobrecarregado, você que está com um fardo pesado, você que está carregando uma culpa nas suas costas, vem para mim, deixa eu te ajudar a carregar isso, deixa eu mudar essa história da sua vida, dá teu fardo que eu, quero carregar isso para você. Queridos, é um convite para mim, para você, para nós largarmos esse lado de culpa. E como que eu faço isso, pastor? Queridos, só tem um caminho, o evangelho é só um, é arrependimento, é pedido de perdão, é aceitar aquilo que Jesus fez por amor, mesmo eu não merecendo, mesmo você não merecendo, mas Jesus nos ama tanto, que Ele foi lá e cumpriu, e pagou, e carregou a sua culpa no nosso lugar, e às vezes Ele já nos perdoou, mas nós não aceitamos isso. Nós não vivemos isso, nós continuamos carregando uma culpa, que Ele fala assim, por favor, eu já paguei esse preço, eu quero carregar para você, e às vezes nós achamos que o nosso arrependimento não é suficiente, aí sabe o que você faz? Você quer compensar isso, por um esforço físico que você nunca consegue, e aí você se frustra, porque não é por força, não é pelas obras, não é por aquilo que você vai fazer, querido, por mais que você possa fazer, ajudar, não vai te dar o direito de pagar, ou de tirar a tua culpa, não é isso, é você entender que, de graça, Jesus foi lá e morreu,
de graça para mim e para você, e pela graça, Ele foi e pegou a nossa culpa e nos deu a salvação, o direito de chegar até Deus. É simples. Agora, o que não pode? Eu peço perdão hoje, amanhã eu faço de novo. Peço perdão hoje, amanhã eu faço de novo. Peço perdão hoje, amanhã eu faço de novo. A mesma coisa, repetidamente. Sabe, isso é você brincar com aquilo que Jesus fez por você. A minha oração, e realmente aquilo que eu quero que você enxergue nessa noite, é que Jesus, queridos, Ele está pronto para receber o meu peso, o seu peso, os meus erros, os seus erros. Mas Ele espera, no mínimo, um esforço para que a gente possa ser amanhã melhor do que nós somos hoje. Para que eu realmente tome uma decisão de querer ter uma mente renovada. Que eu entenda que eu posso renovar a minha mente. Queridos, quantas coisas eu e quantas coisas você, há dias, anos, você tinha convicção que isso era certo, que isso era fato, que era desse jeito, e de repente, hoje você pensa diferente. Eu lembro, queridos, que quando eu entrei na igreja, eu não acreditava de maneira nenhuma nos dons do Espírito, não acreditava de maneira nenhuma nessa batalha espiritual, em guerra, endemoniado. Para mim isso era tudo folclore, era tudo mentira, e eu fui criado dessa forma, e eu defendia, batia com os dois pés juntos, falando não, até que um dia eu quebrei a cara, eu fui batizado, querido, e aí eu comecei a orar em línguas, e eu falei, Jesus, o que é isso? Tinha 18 anos, fiz 47, mas aquilo me chacoalhou, sabe por quê? Porque aquilo que eu tinha certeza absoluta, eu falei, cara, eu tinha certeza absoluta de algo que não era absoluto. Renovar pela transformação das nossas mentes. Amém, queridos? Abra Salmo 32, eu quero ler um texto com vocês sobre essa questão do perdão, que eu achei fantástico. Põe na NTLH, por favor, Rafa. Salmo 32, versículo 1, presta atenção. Olha o que o salmista fala para mim e para você. Então deixa esse texto, que é Bíblia, falar com você. Feliz sou eu e você, cujas maldades Deus perdoa, e cujos pecados Ele apaga. Querido, está falando que Deus não só perdoa, mas Ele apaga os nossos erros. Vamos continuar. Feliz. Por que feliz? Porque aquele homem que está carregando uma culpa, aquele homem que não entende o que é se arrepender, queridos, ele vai lutar, ele vai guerrear, ele vai batalhar, ele vai ter projetos, ele vai sentar numa árvore, ele vai sentar numa outra árvore, ele vai fazer de tudo, mas sempre ele vai sentir aquele peso sobre ele. Ele não vai viver aquilo que é a vida abundante que a Bíblia nos ensina. Olha o que ele fala, versículo 2: feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Agora, olha o porquê que ele é feliz, versículo 3: enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. Vamos aprender com quem já errou? E com quem já deu o caminho das pedras para nós? Ele falava assim, enquanto eu não confessei meu pecado, queridos, para Deus, tá? E o confessar aqui é se arrepender, é pedir perdão. Eu falo, Senhor, me perdoa, o que eu fiz? Eu errei, eu não quero isso, eu sei que desagradou o Senhor, por favor me perdoa. É gerar isso no seu coração. Enquanto ele não fez isso, ele se cansava e ele chorava o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Ou seja, querido, parece que ele não tinha mais força. Tudo que ele ia fazer estava tão pesado, a culpa, o vitimismo, tudo aquilo que ele estava vivendo, que ele não sentia-se com força para prosseguir na vida. Versículo 5: então
eu confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. Amém, queridos? Isso é uma escolha. Isso é um entendimento de eu falar, Senhor, eu quero viver algo diferente. E o convite desde João Batista, desde Jesus, desde quando ele veio, é um só: arrependei-vos dos seus pecados, crede no Evangelho, naquilo que Jesus fez na cruz, e sejais novas criaturas. Como que eu vou ser nova criatura? Vivendo uma renovação da minha mente, para ter a mente de Cristo. A questão é que às vezes nós queremos os benefícios, as bênçãos, queremos esse Deus, mas não queremos ser nova criatura, e queremos continuar com a nossa vida carnal, pecaminosa, mas desfrutando de tudo aquilo que Deus tem para nós. E não é assim, querido. O arrependimento é algo que tem que ser genuíno, verdadeiro, e Deus conhece. Você pode enganar você pode enganar o seu marido, sua esposa, mas Deus sonda os corações. Agora olha o versículo 8. Depois que ele pede perdão, depois que ele fala que ele é o esconderijo, eu achei isso incrível, porque ele fala o seguinte: Senhor Deus me disse, eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Uau, queridos, esse é meu desejo, essa é a minha oração, que o próprio Deus me ensine o caminho aonde eu devo ir, que a orientação da minha vida em todas as esferas, em todas as áreas, seja do alto, não seja pela minha sabedoria, porque o meu coração é enganoso, seja algo que vem dos céus, é que Ele me guia e me orienta em tudo. Agora vamos pensar no outro personagem, no lenhador, no João. Imagina o João, queridos, ele não precisava fazer aquilo. João, ele poderia chegar muito bem, viu o passarinho, indiferente, ir lá e fazer o serviço, executar, rebentar a árvore, cai ninho, cai passarinho, mata passarinho, não tem importância, é só mais um passarinho. João não precisava atrapalhar o seu serviço para ir lá e espantar, mas ele admirou o passarinho, ele viu a beleza do passarinho, ele viu o esforço, o talento, e ele ficou com compaixão daquele passarinho e falou assim: não, eu sei que ele está fazendo isso, e que tudo isso, mesmo ele não sabendo, mas vai ser em vão, porque eu sei que eu vou derrubar essa árvore, então eu não vou deixar ele continuar a fazer isso, eu vou interromper. Por quê? Porque esse projeto está indo para um caminho de morte. Jesus é o carpinteiro. Jesus não precisava vir na cruz, descer do seu trono de glória, para salvar eu e você. Mas Ele escolheu, porque Ele olhava para você, Ele falava assim: uau. Ele começou a admirar você, querido. Ele começou a olhar para você e ver a beleza sua, o talento que você tem, os propósitos que você carrega, tudo aquilo que você pode fazer, tudo aquilo que quem você é. Então ele falou assim: não, eu vou lá, e eu vou sim salvar, eu vou descer e vou morrer naquela cruz, por amor a cada um deles. Ele precisava? Não, mas ele escolheu fazer isso, porque ele entendeu, porque ele reconheceu. É até injusto eu fazer essa analogia, porque João para Bird é simplesmente um passarinho que não tem muito valor.
Agora, Jesus, para mim e para você, nós somos filhos de Deus. É como se Ele quisesse vir e resgatar o próprio Filho. Quanto amor, quanta compaixão. E sabe o que é o triste? É que às vezes nós não reconhecemos isso. Queridos, quando Deus fez eu e você, Ele nos fez para ser livres. Ele nos fez para voar alto, para desfrutar de tudo aquilo que Ele fez. Quando Deus, em 6 dias, fez tudo, 5 dias, fez toda a criação, no 6º dia, Ele falou assim, vai agora vocês, está tudo pronto, está tudo preparado para vocês, está vendo esse mundão? Olha que coisa mais linda, vai dominar e sujeitar e curtir, esse jardim é tudo para vocês, é meu presente para vocês, é o meu quartinho para vocês brincarem. Essa foi a vontade, o plano, o propósito de Deus para mim e para você. Mas às vezes vem ventos, tempestades. A hora que você está voando tranquilo, você fala assim, nossa, está tudo certo, está gostoso. Então acontecem situações que te levam para um lugar, e você está naquele lugar, fala, não tem importância, esse lugar é bonito, é bom, eu vou começar com os meus projetos, e aí você começa, e você dedica, você se esforça, e Jesus olha para você, e Ele sabe que o mundo jaz no maligno, Ele sabe que tem um inferno, Ele sabe o que? Tem lugares que vão para a morte, mas Ele ama tanto você que Ele fala assim, não, eu não vou deixar Ele fazer esse projeto aí, e Ele começa a chacoalhar, a bater, Ele começa a te espantar, e você olha para o redor, não sabe o que está acontecendo, não sabe o porquê não dá certo, e você sai desesperado e vai para outro lugar, e começa um outro projeto, e fala, não, agora aqui vai dar certo. Mas aí Ele vem e te espanta de novo, e acontece alguma coisa, acontece uma frustração, e você de novo não entende, porque aos teus olhos você fala, por quê? Por que não dá certo? Para o fulano dá, olha lá, a árvore é bonito, eu peguei o gravetinho, está tudo certo, mas para mim nunca dá certo. Quantos projetos, quantos planos, quantos sonhos que você e eu fazemos, que às vezes está fora do plano ou da vontade de Deus, mas Ele ama tanto, Ele se importa tanto com você, que Ele vai lá e espanta, até que você entende, e voa, e pousa sobre a rocha, e aí quando você pousa sobre a rocha, Ele fala, uau, agora Ele pode caminhar com os projetos, porque eu tenho certeza que vai prosperar, que vai dar tudo certo. Amém, querido? Você está me entendendo? Qual que é o meu convite? Para que você mude a perspectiva de como você enxerga os teus problemas. Para que você mude. Às vezes o ninho não está dando certo, querido, você está frustrado, mas é Deus, é Jesus, querendo te dizer, ei, não é esse lugar, essa construção está sobre a areia, e sobre a areia vai vir vento, vai vir tempestade, vai ruir, vai cair, então eu não quero que você gaste esforço, dinheiro de construir uma casa num lugar desse, não, eu vou interromper isso aqui logo. Você está achando, está sofrendo, está reclamando, mas você não sabe o livramento, você não sabe aquilo que Jesus está fazendo, simplesmente porque Ele te ama e acredita em tudo aquilo que você tem. Ele quer que você esteja num lugar seguro, na fenda de uma rocha, num lugar que tenha fundamento, num lugar que tenha estrutura, porque é só aí que você vai poder crescer. Eu não sei, querido, se o teu coração é muito mais por ser vítima de uma vida,
por situações, por circunstâncias que aconteceram. Eu não sei se o teu passado te aprisiona de uma tal maneira que aquilo que aconteceu lá na infância, você carrega ainda. Você ainda se vitimiza. Eu quero te convidar a você quebrar, cancelar, tirar esse peso das suas costas e enxergar de uma maneira diferente. Eu quero concluir com a história de Moisés. Eu falei esses dias sobre isso, mas é muito pertinente para esse momento da nossa história. Moisés foi um cara que ele queria ver a glória de Deus. Moisés queria estar perto de Deus. Moisés queria ser direcionado por Deus. Você quer ser direcionado por Deus, queridos? Você quer ser direcionado por Deus, querido? Só para saber se você está aí mesmo. Eu quero. Eu creio que você quer. E esse era o desejo de Moisés. E ele pediu, falou assim: Deus, eu quero. Mostra a tua bondade, mostra a tua glória para mim. Vamos abrir? Êxodo 33, versículo 18. Por favor. Então ele disse: rogo-te que mostre a tua glória. Queridos, é Moisés pedindo isso para Deus. Versículo 19. Deus respondeu para ele: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti. Repita comigo: toda a minha bondade. Deus falou o seguinte: Moisés, a minha bondade você vai enxergar. Você vai ver a minha bondade, vai passar toda diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Versículo 21, disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Penha é rocha, tá, querido? E tu estarás sobre a rocha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda de penha, ou da rocha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Presta atenção, presta atenção. Versículo 21, disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim. Querido, significa que Moisés não estava nesse lugar. Significa que Moisés não estava nessa fenda. Deus falou assim: ó, tem um lugar aqui junto a mim, e eu quero que você esteja lá. Tu estarás sobre a rocha. Estarás no futuro, você precisa caminhar para lá. Versículo 22, quando passar a minha glória, eu te porei na fenda da rocha, e você vai ver. Entenda isso, queridos. Velho Testamento são sombras daquilo que viria a ser, daquilo que viria a acontecer. Você que já tem um pouco mais de maturidade entende isso, mas tudo isso tipificava alguma coisa que ia acontecer. Agora, o que eu achei incrível é que Deus chegou para Moisés e falou assim: ó, Moisés, tem um lugar que você não está, vem para cá. E diz o seguinte: eu vou te pôr na fenda. Agora vamos lá, só para você que talvez não entenda isso, onde eu quero chegar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era? Então fala assim, ó, Jesus é a pedra, Jesus é a rocha, Jesus é a penha. Ok? Então vamos entender que essa analogia que aconteceu lá no Velho Testamento, Deus já estava se referindo àquilo que era em Jesus. Então vamos voltar para você entender. Moisés falou assim: Senhor, eu quero ver, eu quero que o Senhor me direcione, eu quero que o Senhor me mostre a tua glória. E Deus falou: ok, então você precisa vir num lugar que não é onde você está, mas é um lugar que está perto de mim. Jesus estava do lado dele, querido.
Então, Deus manda Jesus vir para a terra. E aí, o próprio texto fala o seguinte: e eu te porei numa fenda. O próprio Deus que entregou Jesus nos colocou sobre ele. Como? Por tudo aquilo que ele fez na cruz do Calvário, morrendo por mim e por você. E resumindo e fechando esse pacote para deixar isso bem claro. Nós vimos que Jesus é a rocha. Nós vimos que há um lugar de bondade, há um lugar de descanso, há um lugar seguro que é sobre a rocha. Fazendo analogia, Moisés falou assim: eu quero ver a tua bondade. Então Deus falou assim: eu vou te levar, eu vou te espantar, eu vou te mover para um lugar. E aí quando você estiver em cima dessa rocha, você vai conseguir enxergar a minha bondade, o meu amor, tudo aquilo que eu tenho para você. Porque se você não estiver nesse lugar, se você estiver em cima de uma árvore, talvez você não enxergue a minha bondade. Se você estiver com os seus projetos fora de mim, talvez você não consiga perceber. Mas se você estiver na fenda da rocha, sobre a rocha, ali você vai conseguir ver quem eu sou, ver toda a minha bondade. Eu vou te manifestar. Por isso, querido, quando nós estamos neste lugar, entendendo que Jesus é a rocha, quando nós estamos construindo nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos planos sobre essa rocha, então nós conseguimos não só mudar a nossa mente, não só renovar a nossa mente, mas também enxergar todo o amor, cuidado e bondade que Deus tem para nós. Amém. Voltamos para Bird. O que é um ninho? Ninho é um lugar para gerar alguma coisa, para cuidar, para ver crescer, para alimentar. Ninho é um lugar, é um projeto para gerar alguma coisa. Deixa eu te falar algo. Se você quer gerar alguma coisa, com tranquilidade, com segurança, gere algo em cima da rocha que é Jesus. Se você quer gerar uma família, se você quer gerar um namoro, se você quer gerar uma empresa, se você quer gerar um relacionamento, se você quer gerar filhos espirituais, se você quer gerar um sonho, se você quer gerar prazeres, gere em cima da rocha, que é o único lugar de ter segurança, o único lugar de ter descanso, é o único lugar de ter paz. Amém? Balaão, no começo ele disse: o lugar onde vocês moram, querido, olha a profecia de Balaão para mim e para você. O lugar onde vocês moram é seguro, e o seu ninho está colocado na rocha. Amém? Desejo do meu coração é que o meu, que o seu ninho, que a minha, que a sua vida, que os nossos projetos estejam na fenda da rocha. Eu gosto de fenda, porque não é simplesmente sobre, é estar envolto, Jesus de um lado, Jesus do outro, a mão do Pai me cobrindo, eu seguro, eu protegido e tudo dando certo. Essa é uma promessa. Por que não está dando certo na minha vida, pastor? Será que você não está construindo teu ninho na árvore? Será que tudo aquilo que você não está percebendo é porque você estava olhando pela perspectiva de Bird? Será que você não estava enxergando com razão aos seus olhos todas as situações da vida? E de repente Deus te trouxe aqui simplesmente para falar: ei, tem alguém que te ama tanto, que cuida tanto de você, que não vai sossegar, que vai te chacoalhar, que vai te espantar, até você reconhecer e montar o seu ninho sobre a rocha que é Jesus. Amém? Fica de pé, quero orar com você.
sua cabeça, os seus olhos. Eu quero que você sonde seu coração. Sabe, eu sondei muito o meu diante de tudo isso, de tudo aquilo que eu dou argumento para mim mesmo, desculpa para mim mesmo, com as minhas razões, para justificar possíveis frustrações, para justificar possíveis fracassos. Afinal de contas, a gente precisa apoiar em alguma coisa. E mesmo sem entender, a gente às vezes fica indignado, porque aos meus olhos está tudo certo. Mas o meu convite não é aos seus olhos, é aos olhos de Cristo. Tem coisas que lá na frente você não sabe, mas Deus sabe. Tem coisa lá na frente que você não enxerga, mas Deus enxerga. Bord jamais imaginaria que aquela árvore cairia, mas João sabia. Tem muita coisa lá na frente que você não sabe, mas Deus sabe e está te livrando. Então pare de ficar murmurando, reclamando, pare de ter um coração insatisfeito, pare de ficar se vitimizando, porque nós temos que confiar que aquele que cuida de mim e de você está no controle de todas as coisas, e Ele é fiel para completar a boa obra que Ele começou em mim e você. Mas talvez você tenha esse coração de vítima, talvez você tenha esse coração de culpa. Você vem, mas não consegue sentir ou enxergar a bondade de Deus. Você luta, mas parece que você não está na penha, na rocha. Porque quando você está na rocha, você consegue visualizar, enxergar, ver todo o amor, a bondade de um Deus que acredita, presta atenção, que acredita em você, que confia em você, que não abre mão de você, que quer você, que deixa você passar tudo isso só para você entender que não é este o teu lugar, não é no mundo o teu lugar, não é nessas árvores que aos teus olhos são bonitas, não é aquilo que o mundo oferece, mas tem um lugar de segurança em Cristo, que é isso que Ele quer para você, e é nesse lugar que você vai ter paz. Talvez você nunca tenha confessado a Cristo, talvez você nunca tenha entregado a sua vida a Jesus, e eu quero te dar essa oportunidade. Eu quero te convidar a você ter coragem de entender, falar assim: nossa, eu preciso renovar a minha mente, eu estou cansado de fazer ninhos, projetos em lugares que não vão para frente, sabe? Aquela vida que você rema, e olha, parece que está no mesmo lugar. Não é isso que Deus tem para você. E eu não estou falando isso, querido, de questões materiais. Estou falando do teu coração, do teu sentimento. Porque tem muita gente que avança, cresce financeiramente, mas está com o coração destruído, está com a família destruída, está em depressão, está com vontade de se suicidar, está querendo acabar com tudo. Tem um lugar de paz e de descanso. E o convite para você é: venha a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou tomar o fardo, a culpa de vocês. Eu vou carregar esse fardo pesado e tomo o meu, que é suave, que é leve. É isso. Essa é a proposta de Cristo. Pastor, como que eu faço isso? Queridos, o primeiro passo, segundo Romanos capítulo 10, versículo 9, é você confessando com a sua boca que Jesus é o Senhor da sua vida. Pastor, mas eu acredito. Queridos, nós não estamos falando de acreditar. Nós não estamos falando de acreditar. Nós estamos falando de uma mudança de vida. Nós estamos falando em ser novas criaturas. Porque acreditar, a Bíblia fala que até o diabo acredita. O meu convite é você entender que tem uma porta estreita e tem um preço a ser pago. Tem renúncias. Sabe, às vezes é mais fácil construir numa árvore do que voar alto
até o cume do monte ou numa fenda de uma rocha. Às vezes é tão mais bonito, mais gostoso aquilo que o mundo oferece, mas no final são caminhos de morte. Então existe sim um preço. Não venha enganado, achando que é simplesmente benefícios. Querido, Deus te ama tanto, que deu o seu Filho por você, para todos aqueles que creem. E o primeiro passo é confessar isso, é entregar a sua vida, o seu coração, sabendo que tem uma nova caminhada, tem uma renovação de mente. E é isso que eu quero para a minha vida e para a sua vida, amém? Talvez você esteja aqui pela primeira, segunda, 10ª, não importa, e você quer entregar a sua vida a Jesus. Você entendeu que tem algo para você, e eu quero te ajudar nessa oração. Eu queria que, se você quisesse, você levantasse a sua mão bem alto, que eu quero orar com você. Tem alguém, querido, que gostaria de entregar a sua vida e falar: eu quero confessar, assim como Romanos 10, versículo 9 diz: confessai a Jesus, e no teu coração você crê, então você será salvo. Tem alguém, querido? Levanta a sua mão assim, que eu quero ver e quero orar com você. Quero fazer um outro apelo também. Talvez você estava longe dos caminhos do Senhor, desviado, sem esperança, e você quer reconciliar, sabendo que tem algo novo, que tem um amor de um Pai que te espera. Também quero que você levante sua mão, que eu quero orar com você. Tem alguém que gostaria nessa noite, queridos? Tem algumas mãos levantadas. Eu queria que os líderes, por favor, me ajudassem. Não vou te chamar aqui na frente hoje, mas eu quero que você levante alto, porque eu quero que um líder vá até você e ore com você, por favor. Queridos, mas eu quero fazer mais uma oração, que foi algo que Deus me direcionou, e por isso eu estou com essa palavra. É sobre aqueles que estão com o coração ferido de culpa ou de vítima. Talvez você já seja crente há muitos anos, mas você tem essa mentalidade. Você sofre com isso, você luta, mas você sofre com isso. Ou, às vezes, por realmente fatos da vida que aconteceram e te machucam e que pesam sobre você. Ou por fatos que você errou pelas suas escolhas. Esse aí, se tiver alguém, eu queria que você viesse aqui na frente, que eu queria orar com você. Tem alguém que tem esse sentimento, que gostaria de orar e remover todo esse peso das suas costas? Esse eu queria orar com você. Se tiver alguém, eu gostaria que você viesse aqui. Rapidinho, querido, por favor. Vem cá. Aleluia. Eu sei que tem bastante gente, querido. Não deixa nada te impedir, não. Sabe, hoje o convite é: ei, vem a mim, você que está cansado, você que cansou de remar, você que cansou de construir, de fazer projetos. Na verdade, você acha que tudo deu errado, mas não era nada disso, deu tudo certo. Deus queria que você estivesse aqui, porque Ele tem um lugar muito melhor na fenda da rocha para você, querido. Eu tenho convicção disso. Preciso te falar que tem um caminho sobremodo excelente para você trilhar. E é um caminho que você não entende, mas você vai achar paz, alegria, descanso, amor. Você vai achar os frutos, a bondade, a fidelidade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio. Tem um lugar em Deus que tudo parece que está ventando, mas você se sente abrigado, porque tem uma mão que te cobre, você está escondido na fenda da rocha, e por mais que lá fora tenha ventania, eu me sinto protegido naquele que me criou e me salvou. Amém?
Pai, eu coloco esses corações que estão aqui, Senhor. Pai, corações às vezes feridos por situações que aconteceram na infância, ou Pai, ou por traumas realmente que eles não tiveram culpa e foram vítimas e sofrem com isso. Pai, e outros pelos seus próprios erros, escolhas, e que isso tem matado, tem, Pai, aprisionado, tem deixado eles sufocados. Pai, mas o convite que nós temos nessa noite é que o Senhor quer levar o nosso fardo, que o Senhor quer que aqueles que estão cansados, sobrecarregados, aqueles que são vítimas, aqueles que são culpados, sim, que o Senhor pagou um preço e que o Senhor apaga toda essa culpa, que o Senhor perdoa toda essa culpa, e Pai, e todos aqueles que têm sofrido com isso, a minha oração é que o Senhor remova agora em nome de Jesus, Pai, todo fardo pesado, Pai, todo peso nos ombros, nas costas, toda decepção, frustração, Pai, que o Senhor envie os teus anjos, que o teu Espírito passe, Pai, no coração de cada um, removendo essas feridas, esses traumas, e que o Senhor gere uma paz, Pai, uma paz que o mundo não pode dar, mas somente o teu Espírito Santo, e é isso que eu oro, Pai, em nome de Jesus, que eles sejam, Pai, escolham ser novas criaturas, e que eles, Pai, tenham a confiança de fazer os seus projetos num lugar escondido, edificado sobre a rocha, descansando no Senhor. Pai, que tudo isso que muitas vezes aconteceu, é o fato do Senhor permitir, por um amor, para que hoje eles estivessem aqui, e entendessem que há um lugar de descanso, há um lugar novo, há um lugar sobremodo excelente, que é no Senhor, que é sobre essa rocha, que é Jesus Cristo, que é o único caminho, que é a verdade, e que é a vida, e que não tem outro lugar, a não ser pelo nosso Senhor Jesus. Visita cada um, Pai, toda obra maligna, tudo aquilo que não é do Senhor, Pai, tudo aquilo que é do inferno, eu repreendo em nome de Jesus, que o sangue de Jesus passe sobre eles, Pai, e toda seta de Satanás nós declaramos cancelado agora, na autoridade do nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que foi oferecido, sacrificado, feito, que não foi do Senhor, Pai, que o sangue de Jesus passe, remova, que o Senhor perdoa, e nós declaramos que Satanás não tem mais autoridade sobre nenhum deles, e que, Pai, somente o Teu Espírito Santo, somente o Senhor Jesus, reina nesses corações, abençoa cada vida, abençoa cada um, em nome de Jesus, amém, amém, queridos. Você que está aqui na frente, dá um abraço neles, por favor. E você que está aí, dá um aplauso bem forte ao nosso Deus. Pode sentar, queridos, por favor. Amém. Que os nossos olhos, diante de todas as circunstâncias, que a nossa mente possam ser renovadas por tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Que você guarde essa palavra no seu coração, que você receba e que nós possamos crescer cada dia mais na graça e no conhecimento do nosso Deus. Quarta-feira nós temos reunião à tarde com as mulheres, quinta-feira um culto abençoado, sábado nós temos o culto dos jovens, domingo escola bíblica, tem sido incrível, domingo à noite um novo culto, estaremos aqui para a glória do Senhor, se Jesus não voltar e nem levar nenhum de nós, em nome de Jesus, amém? Fica de pé, eu quero orar com você. Quero agradecer a todos que nos visitam. Deus abençoe muito você, o seu coração, a sua família. Essa igreja está de portas abertas. Você é muito bem-vindo. Se assim for o seu desejo, o seu coração, está convidado a crescer e buscar esse Deus junto conosco. Amém? Fazer parte desse corpo, dessa família, em nome de Jesus. Pai, obrigado pelo culto, pelo louvor.
por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por esses corações. Eu sei que o Senhor arrancou feridas nessa noite, o Senhor tirou fardos, e o Senhor aliviou, Pai, a carga de quantos que estão aqui. Que nós possamos entender que tem um lugar de descanso, e que mesmo diante das adversidades, mesmo diante de situações que nós não entendamos que estão acontecendo, nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, e que o Senhor está no controle de todas elas, e tudo isso tem um propósito maior, que é nos levar para mais perto, mais próximo do Senhor. Abençoe cada vida, cada coração, cada família, aqueles que estão conectados online conosco, que o Senhor vá em cada casa, que também a bênção do Senhor esteja sobre esses lares, que o Senhor nos dê uma semana de vitória, de bênção, de alegria, de paz, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a unção, a autoridade do Deus Espírito Santo esteja com você, com a sua casa, hoje, por todo sempre. Amém. Amém? Deus te abençoe, ótima semana, vá em paz em nome de Jesus.